Oi galera, sou a instrutora Rose, faço parte da equipe Instrutor 10 do Auto Treinamento 10. E hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês sobre noção de espaço. Geralmente essas dúvidas vêm, de acordo com as aulas, e eu dei aula agora há pouco para um aluno, para o Vitor. E ele falou assim: Rose, eu sou muito ruim de noção de espaço. Tanto que, logicamente, eu coloquei ele no meio de um carro parado e um caminhão. E ele ficou um pouco nervoso, porque ele não tinha noção se ele iria bater no cara ou não. O rapaz veio dirigindo o caminhão e ali ele quis se esquivar. Isso se chama fuga ou esquiva. E eu expliquei para ele, falei: Vitor, se ele entrou no espaço que você estava indo reto, é porque ele sabia que daria para ele passar. Ele já é um motorista mais prático que você, então ele já tem essa noção do espaço que você ainda não tem. E aí ele achou super interessante, porque a gente fez isso mais umas 3 vezes e ele percebeu que o motorista vinha e ele permanecia quietinho aqui na reta dele e o rapaz ia embora e ficava tudo certo. Então, uma dica que eu dou para vocês que tem medo, pela noção de espaço, de medo de sair batendo em todo mundo, uma das regras é essa: você vai passar por 2 carros, a primeira coisa que você deve fazer é focar na direção. Porém, é algo, gente, bastante interessante, que eu sempre falo, o pessoal gosta de falar das coisas interessantes, sobre os movimentos reflexivos, tá? Sei que vocês vão falar: nossa, o que a Rose fez? Que a Rose tá mais bonita, fez luzes no cabelo, dei uma arrumada no visual, tava precisando. Então, gente, o movimento reflexivo, ele é involuntário, tá? Então, assim, quando você vai passar no meio de 2 carros, é muito comum você querer desviar, que isso é normal, que você pensa que se você desviar você vai conseguir se sair da situação. Ou então, o que acontece muito são as pessoas acelerarem. Aí eu expliquei pro Vitor que quando ele era pequeno, o que ele já tem dentro, intrínseco nele, que já tá gravado no cérebro dele, é que todo carro você acelera. A criança aprende isso, ouve isso a vida inteira, que o carro só anda se você acelerar. E naquele momento, naquela situação, o que ele vai tentar fazer é fugir da situação, como uma fuga ou esquiva, se esquivar da situação de risco. Então o cérebro dele, que é muito inteligente, vai fazer com que ele acelere. E muitas vezes as pessoas acabam ocasionando acidentes pelo fato de acelerar, porque ela ainda não tem a noção de espaço, então ela acha que acelerando ela vai conseguir sair da situação, e não é uma verdade, tá, gente? O que pode acontecer é realmente um acidente. A dica que eu dou para quem está acostumado a fazer isso, passar e querer acelerar no meio de uma situação de risco, primeiro passo, vou passar no meio de 2 caminhões, de 2 carros, um carro, caminhão, ônibus, que o pessoal tem medo de ônibus, é tirar o pé do acelerador. Gente, o acelerador, ele, quando você tira, ele vai dar uma segurada, mas não vai ser uma freada, que se chama freio a motor, tá bom? Então, quando você tira o pé do acelerador, o carro não vai parar, tá? O que vai acontecer é o carro diminuir um pouco a velocidade. Automaticamente, quando ele diminuir a velocidade, você vai focar naquilo que você está fazendo, que é passar entre os 2 carros. Aí você pode olhar, prestar bastante atenção, que aí você vai ver que não tem risco. Por quê? Porque o acelerador, em determinadas situações, ele acaba atrapalhando, tá? Então, primeiro passo é você tirar, porque como é um movimento involuntário, você vai acelerar além
daquilo que é para acelerar. Por quê? Porque não é você que está acelerando, é algo que já está em você, como eu já disse, e você acelera sem perceber. Você já percebeu que algumas vezes você faz algumas coisas, tipo, vai fazer uma curva, acelera e fala, nossa, mas eu não lembro que eu acelerei. Por quê? Porque é um movimento involuntário que já está dentro do seu cérebro, que você aprendeu que o carro só anda se acelerar. Se você não acelerar, o carro não anda, e não é verdade. Você vai tirar o pé do acelerador e vai focar na direção, naquilo que você está fazendo, tá? Então isso evita muitos acidentes por não ter noção de espaço. Uma coisa também interessante que eu gosto de falar para os meus alunos em relação ao espaço aqui na direita, porque tem muita gente que acaba batendo no retrovisor da direita. Eu falei para ele olhar, fixar aqui no carro que ele está passando. Geralmente a gente olha do meio do para-brisa para a direita, e a gente consegue fixar aqui, olhar o carro. O carro ele fica do meio do para-brisa direito para direita, tá? E aí, uma coisa que é muito bom vocês aprenderem e lembrarem, que o cérebro, ele consegue captar o ambiente. Então, ou seja, isso é um exercício de fixação. Você vai fazer isso por 10 vezes e você vai perceber que você já não vai passar tão perto do carro. Por quê? Porque o seu cérebro já captou a informação do ambiente. Aquilo que você olha, automaticamente, se você fixou naquilo, o seu cérebro ele já captou, e está isso jogado no seu inconsciente e você não percebe. Então, quando você passar por um carro, você vai olhar o carro aqui na direita, você está olhando, igual eu estou olhando aqui o carro que está passando, e aí você vai olhar na ponta, em 1 segundo, na ponta do seu retrovisor, para você ver a distância que você está passando dele. Olhei de novo para o carro que está passando e vou olhar na ponta do retrovisor. Isso, gente, em velocidade baixa, tá? Porque se a pessoa estiver a 80 por hora, não dá tempo, é muito rápido, tá? Então assim, passou devagar, olhei o carro aqui, olhei na ponta do retrovisor e olho para frente de novo. É questão de 1 segundo, 1,5 segundos mais ou menos, para você fazer com que o seu cérebro ele ganhe esse espaço e ele aprenda qual é o espaço, gente. Por isso que eu amo o cérebro, ele é muito inteligente. Então, faz isso para vocês verem. Então, vocês vão automaticamente também ganhar a noção de espaço aqui na direita, tá? Então, existem várias dicas aí. Se vocês tiverem mais, fala aí, que eu tenho o maior prazer de fazer vídeos para falar com vocês. Se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos, que eu vou fazer o vídeo de acordo com aquilo que você precisa, tá bom? Tô devendo para um aluno meu rampa com freio de mão. Falei que o próximo vídeo vai ser com rampa com freio de mão. Mas se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? E fica com a gente no Auto Treinamento 10. Vem você, vem todo mundo pro Auto Treinamento, gente.